Tá começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E hoje vamos falar de livro. Vamos! Yay! Demorei pra falar, né? Eu tive uma pilha aí de leitura. Se você me segue no meu Instagram, você já viu que eu tive um monte de leitura esse mês que passou de janeiro. Já comecei aí o mês de fevereiro com um gás só, e o livro que eu terminei nesse mês, mais precisamente no começo dessa semana, já é tema do podcast. Porque quando eu comecei a ler, eu juro, eu fiquei muito preso e eu queria falar sobre. E hoje eu vou falar sobre Rambo, First Blood, ou só Rambo, como talvez vocês conheçam, que é um livro aí de 1972, escrito por David Morrell, ou Morrell, whatever. Vocês tentem pensar, eu coloquei David Morrell porque da forma como eu leio eu entendo dessa forma. Esse livro ele já tinha sido lançado anteriormente, foi publicado no ano passado pela editora Pipoca Nanquim, e desde o começo de ano eu li. E eu quero falar um pouco porque, cara, pensa num livro que eu terminei muito impactado, terminei em choque assim, e fui muito impactado. Mas hoje eu vou falar um pouco do porquê eu me impactei, vou comentar algumas coisas. Já adianto para quem acha interessante ou gosta de episódios assim, esse episódio vai ter spoiler, então assim, do livro, tá? Que ele tem certas diferenças do filme. Então assim, se você não lê o livro, você não liga pra spoiler, fica tranquilo, eu vou avisar quando eu vou começar a soltar os spoilers e tudo mais. Mas assim, já deixo essa ciência. Pela primeira vez vocês vão ver um episódio onde eu vou falar spoiler, porque tem coisas que eu quero fazer análise em cima disso. Tá bom? Então assim, já dei a letra antes mesmo de começar o episódio, falando do livro, falando, né, do fato de ter sido publicado, e também o fato de ele ter dado origem ao filme aí do Sylvester Stallone. Inclusive, vale uma menção já pra gente começar. Tem um prefácio nesse livro, no prefácio ele tem spoiler do livro, então assim, você que ficar interessado em ler o livro, você que já tá com o livro ali e fala, pô, vou ler. E a mesma coisa do filme, já te adianto que não é. Eu não vi o filme, mas eu sei disso, que não é igual, né? Só o final, assim, eu sei o que acontece porque a série tem continuação, o filme tem continuação e tudo mais. Há diferenças do filme pro livro, inclusive essas diferenças elas são tratadas no prefácio. Mas é um prefácio que ele tem spoiler do que acontece no livro. Então assim, não recomendo a leitura do prefácio se você não sabe o que acontece e você não quer spoiler. Assim como eu também, quando chegar no devido momento, eu vou falar do spoiler, que é spoiler, pra quem não quiser já parar, beleza? E se você quiser prosseguir, conte risco, tá? Mas vamos lá. Vamos dar uma sinopse geral, né, sobre o que é Rambo, ou Rambo First Blood. Ele conta a história de Rambo, que é um rapaz que voltou da guerra do Vietnã com o tempo, fica perambulando, né, pelas cidades dos Estados Unidos. E tipo assim, de cidade em cidade ele tá perambulando sem achar um lugar pra ele, tá? Até que ele para numa cidadezinha mais interiorana, que eu não vou lembrar agora o nome da cidade. E nisso ele para lá porque ele tá pedindo carona num posto de gasolina. E o detetive, e o policial, né, o Sheriff Tisley, dá carona pra ele até o ponto que é, tipo, meu Deus, agora travou aqui. A plaquinha de seja bem-vindo à cidade, você está saindo da cidade, na realidade. E ele deixa o Rambo lá e fala, ó, pega teu rumo, vai embora, e o Rambo volta. Né, o Rambo faz isso uma vez, porque ele não quer, mas tipo assim, ficar vagando, etc. Ele só queria parar na cidade e ficar um tempo lá, e é isso. Só que o Rambo, ele tem uma postura, tipo assim, ele tem um visual muito descuidado, ele tem cabelo grande, o Morrow, ele já deixa muito claro. O Rambo tem um cabelo grande, tem barba grande, tipo, umas roupas já poídas, né, ele anda com um saco de dormir, porque ele dorme, né, tem o costume de dormir na mata e tudo mais. Então assim, ele tem uma visão que quem vê acha ele muito desleixado, ele gera estranheza. Então assim, o que acontece é basicamente isso, né, do Disney pegar e falar pra ele, não, você vai embora, até que ocorre, né, um momento ali de tensão entre eles, que gera uma situação, e essa situação gera um incidente, esse incidente gera aí todo um protocolo de guerra na mente do Rambo. Pra resumir esse começo, assim, tipo, pra resumir o que é a história do livro. Eu não vi o filme, como eu disse, mas pra quem viu o filme, boa parte disso aqui talvez seja igual ao filme. Ainda vou assistir o filme, prometo.
E assim, o que eu quero falar nesse começo sem dar muito spoiler? O primeiro ponto que eu acho, tenho certeza que vale falar, é o quão interessante é esse livro, o quão viciante ele é, tá? Eu sou uma pessoa que eu gosto de ler com calma, por mais que eu leia bastante mangá, leia bastante quadrinho, eu gosto de ler com calma. E esse livro, cara, eu simplesmente não tava conseguindo, eu tava realmente num hiperfoco. Se alguém viesse perguntar pra mim do que eu tava lendo, na moral, eu acho que eu teria contado boa parte do livro, porque assim, a escrita do Morrow, em alguns momentos, ele escreve um parágrafo que é uma página inteira, e irmão, eu devorava aquele parágrafo. Porque é uma descrição que ela não é extremamente detalhista, mas ela é instigante, você realmente fica curioso. E à medida que as situações vão se desenrolando, você fica com aquilo na cabeça, você fica se perguntando, e se? E se isso aqui fosse diferente? E se aquilo fosse diferente? Então existem muitos momentos que você também começa a questionar. Assim como você começa a perceber que, no fim das contas, toda treta que desenvolve, né, que desembarca, né, ao longo do livro, ela vem pelo simples fato de ambos os lados não quererem ceder. Né? O Rambo não querer necessariamente ceder porque ele já cedeu muito, né, quer seja na Guerra do Vietnã, por tudo que ele passou, todos os traumas que ele passou, e tipo assim, ele não tem um mínimo de reconhecimento. E o Tisley porque ele é o xerife, então ele não quer ceder, ele não quer dar o braço a torcer, ele é cabeça dura, entendeu? E os dois ficam nesse embate muito grande. Então tudo começa por um embate, pelo fato de nenhum dos dois querer ceder, e isso desemboca num rolê tão complicado, tão maluco, tão insano, tá? Que, cara, à medida que você vai lendo, você tá tipo, eu quero ver como que isso vai terminar. Tem um determinado momento que você sabe como isso vai terminar. E eu falo isso pra você, se você não leu o prefácio e não pegou spoiler de nenhum lugar, você vai chegar um ponto do livro que você vai olhar e falar, eu sei como isso termina. E quando você olhar e falar, eu sei como isso termina, você pode ter certeza que você não está errado. Só vai ser muito diferente, talvez, de como você espera exatamente que termine. Mas o fim é basicamente o que você talvez espere. Então, assim, é muito interessante a maneira como o Monroe escreve, a maneira como ele mostra que o Rambo, ele é um fruto do que ele foi criado para ser. Né? E aí não é nem spoiler, porque isso também tá nas descrições. Ele é um boina verde que foi pra Guerra do Vietnã, tá ligado? Ele tipo, é elite da elite do exército. E ele foi treinado pra Guerra do Vietnã. Na Guerra do Vietnã ele sofreu torturas e tudo mais. Ele ficou preso lá, ele passou o inferno. E o cara só queria paz, tá ligado? Ele só queria paz, só que pelo jeitão dele, caladão, fechado, com aquela aparência, com a aparência que é na descrição inicial do livro, realmente uma aparência que remete um pouco a um mendigo, a uma pessoa ali em situação de rua. As pessoas meio que desprezam ele, tipo, ele é visto como incômodo, e meio que não quer ser visto dessa forma, porque, porra, eu ajudei o meu país. Eu me fudi lá fora pelo meu país, e tipo, tudo que eu recebi em troca agora é só desprezo, expulsão, ninguém me quer por perto. E no único momento que ele olha e fala, agora eu quero ficar aqui um pouco, cara, sem maldade, as 2 vezes que o Tisley expulsa ele, é meio que assim, ele não sentou em nenhum momento para conversar com o Rambo. E na terceira, quando ele vai tentar falar, ele não fala, ele meio que mete um dedo na cara do Rambo e fala, você vai sair daqui agora ou você vai preso. E o Rambo olha e fala, eu não quero sair. Você me jogou lá na porta, lá na plaquinha de saída da cidade, e você nem me perguntou se eu queria sair. Então, assim, é um discurso que você percebe desde esse primeiro momento que os dois têm um gênio forte. Mas o Rambo não é apenas um possível gênio forte. Ele tem essa vontade de querer parar em algum lugar, porque ele nunca parou. Ele sempre foi obrigado a seguir. Ele foi treinado ali pra guerra, tudo mais, ele foi pra guerra, sofreu por aquele país para simplesmente ele voltar e não ter nenhum obrigado. E aí vale pesquisa sobre o que também foi a Guerra do Vietnã, tá? Porque em alguns filmes americanos os caras mostram que foi um bagulho muito foda. Nossa, a guerra. E não, os Estados Unidos se lascou muito, tipo assim, isso foi um belo muito grande assim para soldados que participaram e tudo mais. Então assim, não é um rolê heróico, os caras pintam de uma forma heróica, só que não é esse rolê heróico que eles pintam, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito mais complicada, mais complexa, vamos dizer assim, vamos usar o termo correto. Então, quando você vê o Rambo naquelas camadas, tipo, eu só quero um momento de tranquilidade, só quero viver a minha vida de boa.
E uma outra pessoa também ele muito dura, porque hey kid, eu sou o xerife aqui, minha cidade está em paz. E você vê esse gênio forte se pregando muito, né? E inclusive, já vale até mencionar, o Teasley, ele não é tipo gênio forte só a aparência, não, ele é, e em diversos momentos do livro, o livro faz questão de mostrar que a impulsividade e o gênio forte dele geram situações, e essas situações depois descambam em consequências. Entendeu? Toda a situação que envolve o Rambo, inclusive, é culpa do Teasley. Por mais que alguém diga, não, eu vejo mais como culpa dele, porque se ele não tivesse sido intransigente, se desde o começo ele tivesse pelo menos se prestado a tentar ouvir o moleque, a perceber, porque tem coisas que o livro ele vai deixando muito claro que os sinais já estavam ali. Tem uma cena, por exemplo, que o Teasley obriga o Rambo a... Quando ele prende o Rambo e ele obriga o Rambo a tomar um banho. E o Rambo falou, não quero tomar banho. Tipo, dele, não, você vai tomar banho, vai raspar essa barba aí, vai cortar o cabelo. Ele, eu não quero cortar o cabelo e fazer minha barba, você não vai tocar nela. E ele meio que obriga ainda o Rambo a ir tomar um banho. E, tipo, quando o Rambo tá de costa, eles veem as marcas, tipo, de tortura, né, de chicotada. E o cara meio que se dane, é só um delinquente, um punk. Enquanto um dos funcionários dele na delegacia vê a marca e questiona. Porque quando ele vê, ele fica meio chocado e ele questiona, ele fala, o que é isso? E aí é um momento que o Rambo solta da guerra. Inclusive é muito interessante você perceber o quanto a mente do Rambo se cobra para ele não ser fraco. Porque no momento que ele abre a boca e fala, a mente dele já fala, você foi fraco. Né, isso tá na descrição. Então é muito interessante esse tipo de coisa, porque são questões de dualidades, né, da mente dele, e inclusive mais pra frente tem muitos momentos que você vê como se fosse o Rambo conversando com o próprio Rambo, culpando ele por atitudes, repensando algumas outras, que é muito interessante. Mas essa primeira é muito curiosa, porque quando ele fala que era guerra, o próprio Teasley não acredita, ele acha que o Rambo tá mentindo. E isso já pega aqui. Porque mais pra frente isso vai pesar contra ele. E vai pesar muito. Então assim, narrativamente falando, é um livro que ele, como eu disse, estou repetindo de novo, é um livro que ele funciona muito bem, ele cresce muito bem pela forma como ele se propõe a trabalhar. E cara, ele desenvolve esses dois personagens, o Rambo e o Teasley, de uma forma muito boa. Você consegue comprar o sofrimento que o Rambo passou, o quanto o Rambo vai, tipo, pirando, vamos colocar assim, à medida que toda a situação escalona, né? E o quanto o Teasley sofre por isso. O quanto o Teasley sofre pelas más ideias que ele tem, pelas más decisões, e acima de tudo, o quanto ele começa a perceber que ele não devia ter agido de muitas formas como ele agiu no começo. Então, assim, é impactante pra caramba, tipo, são 3 atos, o primeiro e o segundo são explosões de mente, porque o primeiro ele termina num primeiro incidente, que eu já vou falar disso na hora que começar a mencionar os spoilers. O segundo ele termina com uma reviravolta bem interessante, e a gente vai pro terceiro ato. O terceiro ato inteiro é muito bom, tipo, o livro inteiro ele vem te preparando para aquele terceiro ato. E aquele terceiro ato, irmão, cada capítulo que passava, eu tava rindo de nervoso. Eu tava com um sorriso de nervoso, porque eu não queria acreditar o quão longe ele tava indo, tá ligado? O quão longe tava chegando um negócio que começou de uma maneira totalmente desnecessária, entendeu? Então, assim, é muito bom como as coisas vão evoluindo, vão avançando, a um ponto que quando chega no terceiro ato, que é quando a gente conhece o Trautmann, né, que é o chefão dos Buenas Verde, conhece o pessoal da guarda estadual, né, o Sheriff Kern e o pessoal da equipe dele, você olha e fala, mano, a partir daqui, a ladeira, fio, só despiroca pra baixo, porque é só tiro, porrada e bomba. É um negócio assim que pra você que quer um livro de ação muito bem feito, muito bem narrado, é pedida certa, irmão. Você vai terminar o livro e você vai ficar tipo, mano, isso aqui é bom demais. Mas você vai se pegar refletindo muito sobre essa questão de, às vezes, ter uma empatia com uma pessoa que você não conhece, mas sabendo que ela parece ter mais pra contar do que aparenta.
é uma questão de às vezes você repensar muito bem antes de tomar algumas decisões, porque existem decisões que a gente vai tomar e que é impossível, a gente quer fazer, vou fazer acontecer, e nem sempre vai ser assim, cara. E é muito interessante como o Ron, ele meio que põe as decisões do Rambo e do Tisley ali muito pra gente perceber isso. Às vezes uma decisão diferente, ela pode mudar todo o jogo. Então isso é muito interessante. A maneira como, pra mim, esse livro, mesmo sendo da década de 70, ele tem uma escrita que é tão boa, que você olha e fala, irmão, isso aqui eu consigo devorar. Não é brincadeira. Inclusive, eu acho que, assim, de livros antigos, até fazendo citação de outro, que eu pretendo reler e gravar podcast, dando spoiler, que é uma profecia. Puta, mano, é 2 livros que, porra, década de 60, 70. E são livros que você vai ler hoje, a escrita é tão boa quanto muito livro atual. Então, assim, é um negócio que é atemporal mesmo e vale muito a pena, tá? Ai, mas você está fazendo propaganda? Não, eu realmente gostei do livro, cara. Eu gostei, inclusive, pra quem vê meus stories, eu postei quando eu terminei o livro, que, tipo, mano, eu terminei impactado. Porque é o choque, você termina meio assim, mano, eu esperava esse final, mas eu esperava nesse nível. Então, assim, ele é muito interessante, tá? E aqui eu termino minha parte sem spoilers. Então, assim, se você não quer spoilers a partir daqui, você pode parar, volta semana que vem. Mas não esquece de deixar o seu like, se você é no YouTube. Não se esquece de se inscrever, né, no seu agregador favorito. Ativar sininho se tiver para ativar, porque você recebe quando o episódio sair, na hora que o episódio sair. E além de tudo isso, a gente indica o podcast para um amigo. Se esse é o podcast que você quer indicar, indica. Se não, indica a partir do próximo ou de outro. Mas ouça esse também. Esse tá bem bacana até aqui, não está? E a partir de agora, vamos começar a falar com spoilers desse livro. Porque assim, eu quero falar um pouco de spoiler. E porque eu acho que eu preciso, cara. Eu não vou conseguir só falar de 290 páginas sem spoiler e sem tentar desmiuçar um pouco mais. Vamos lá. A partir daqui, como eu disse, spoiler, tá bom? E o primeiro ponto de spoiler é: eu sabia que o Tisley ia morrer do momento que começou o terceiro ato. No segundo, eu já tava muito aquela sensação que o Rambo ia matar ele. Tá? Eu ainda pensava, tipo assim, uma possibilidade de, no fim, o fim não será tão ousado nesse ponto, mas o Tisley morre. E como que eu tive a certeza que o Tisley ia morrer? Quando ele volta lá do incidente, depois do momento, no final do segundo ato, e o Monroe, ele dá o primeiro indício quando ele fala que o Tisley tá tendo um problema no coração. E o Tisley começa a tomar um medicamento lá pra manter o foco. Nesse momento, eu já olhei e falei, é que ele morre. Então, assim, a partir daqui, desse ponto, disso pra frente, a ladeira só tava descendo e eu só tava realmente esperando o momento que ele ia cravar isso. Então, narrativamente falando, não me surpreendeu quando chegou o momento de, enfim, termos o final dele. Até porque o final também ele já indicava essa ideia, tá? Que agora é o momento para você que viu o filme que você vai entender a diferença. A ideia de que o Rambo também ia de Vasco, ia virar camisa de saudade, tá? Porque assim, o Rambo ele começa aí numa leva muito grande, tipo assim, simplesmente ele perceber que se é pra ser, vai ser, entendeu? Tanto que em alguns momentos ele inclusive começa a reconsiderar, pensar em pedir desculpa pra só ser preso, porque ele fala, se eu for preso eu vou ser bem cuidado. Em dado momento no segundo ato, que é quando é todo o ato que se passa na floresta, ele fratura as costelas, então tipo assim, a costela tá no pulmão dele, tá machucando e tudo mais. E já no terceiro ato ele já tá com essa costela fraturada pegando no pulmão dele, arranhando há tempos. Então, tipo assim, já era machucado e ele ainda começa a se machucar mais. Então, assim, saber que ele ia morrer, a gente começa a perceber muito claramente à medida que vai passando do meio do segundo ato pro terceiro. A gente só não sabe como exatamente vai ocorrer as duas mortes. E é muito poético o fato que o embate final dos dois se dá num ponto que ambos ficam à beira da morte. Então, isso pra mim já é um bagulho que me pegou muito. Foi muito foda quando os dois vai pra cidade, tipo assim, porque o Tisley ele começa a ficar, tipo assim, o Rambo endoida e o Tisley também começa a endoidar, os dois ficam com a cabeça do bom. Só que um começa a pensar como o outro pensaria, e isso fica muito maluco, mas é tipo muito foda, porque você tá tipo, mano, o que vai pegar? E você fica pensando, porque você sabe que o caminho dos dois ali é um highway to hell,
uma estrada pro inferno pesada. Os dois vão. A gente só não sabe a ordem que vai ser. E a gente não espera que seja do jeito que vai ser. Que, por sinal, é muito interessante. O Rambo, ele não aceita se render em nenhum momento. E quando ele pensa em se render, ele começa a ver outras possibilidades. A mente dele, que é uma mente treinada para isso, sempre vê alguma oportunidade de fugir, alguma oportunidade de simplesmente falar, não, aqui eu não paro. E é aí que a gente vai desenvolvendo, vendo como a mente de um boina verde assim funciona, entendeu? E é muito interessante toda essa parte. Mas também é interessante o quanto a gente vai ver nesse desenvolvimento da mente do Rambo vindo por culpa, como eu disse, das situações, né? Porque como eu mencionei inicialmente, tem toda a treta inicial dele com o Tisley. Quando o Tisley meio que tenta coagir ele para ir embora pela terceira vez, ele falou, não vou. O Tisley prende ele, leva pro juizado, o juiz manda prender. E aí a gente tem um momento que ele faz o Rambo tomar banho. Quando ele vê as costas, a marca de açoite nas costas do Rambo, ele acha que é mentira. Um dos parceiros dele da delegacia pergunta e o Rambo fala que é da guerra, ele desdenha, porque ele fala que ele foi pra guerra da Coreia. E meio que ele desdenha um pouco disso do Rambo. E aí ele tenta cortar o cabelo do Rambo, machuca o Rambo fica meio, não dá em cortar. Quando ele tenta cortar a barba, ele simplesmente pega uma navalha e vlau, manda um dos meninos do Tisley conhecer um dos garotos ali da delegacia, um dos policiais e conhecer Jesus mais cedo. E aí quando ele manda o cara conhecer Jesus mais cedo, fazer um meet and greet com Jesus, ele foge. E cara, essa cena pra mim, na moral, quando ele foge, eu falei, gente, eu não quero acreditar que vai ser isso, porque se for, eu vou achar 3 vezes mais incrível. Porque o meu, ele faz questão de deixar claro que o Rambo tava pelado no momento que ele foge. Tipo assim, ele faz questão de deixar claro que com uma navalha na mão, né, a barba ainda grande e tal, o Rambo matou um cara nu, fugiu pelado, roubou uma moto nu e foi pro meio da selva se esconder pelado, tá ligado? Tipo, Mowgli, não foi nem Sonic, ele foi naipe Mowgli mesmo, Mowgli. E no meio da selva, ele vai nuzão, tipo, subindo os bagulhos, escondendo e tal. E por um momento, eu juro que eu tava indo e falei, não creio que ele vai deitar uma galera, filho, ele vai meter umas kills, vai fazer um count kill aqui nervoso, pelado, como vê o mundo, tá ligado? Eu ia achar isso muito mais da hora. Mas o fato dele encontrar um velhinho no caminho, que eu achei muito interessante, ele encontrar um velhinho no caminho que meio que olha e fala, não, você tá pelado, velho, o que é isso? Tal. E ele fala, não, eu tô fugindo, ele me contava pro velho o que aconteceu. E ele fala, eu não quero me meter em problema, não quero arrumar problema pra vocês, eu só quero que você me traga uma roupa e traga querosene, porque assim, eu vou jogar querosene na roupa, ninguém vai saber que tive contato com vocês, e eu vou embora pro meu rumo, vocês vão pro de vocês, porque se vocês não me derem nada, eu sei que esse rio vai levar num alambique, o alambique é seu, e eu vou entregar o seu alambique pra polícia. Então, pra eu não lascar você e não dar nenhum B.O. pra nenhum de nós, só me faz isso. E o cara faz, e aí depois ele pede pro senhorzinho também, tem como você me arrumar uma arma pra eu fugir e tal, e o senhorzinho dá uma arma pra ele. E é muito bacana porque o senhorzinho meio que ele fala, se você sobreviver, eu acho difícil, mas se você sobreviver, eu quero minha arma de volta. Porque eu quero saber como você sobreviveu. E o Rambo meio que, beleza. E aí a gente vai pro segundo ato inteiro, que é muito bom também, que é todo esse ato dele no meio de uma mata com uma roupa, que a calça é extremamente, ele dá a descrição, que a calça é extremamente apertada, o tênis extremamente largo, ele deita uma porrada de, mano, é um grupo de tipo uns 6, 7 caras mais uns 5 cachorros. Ele deita o grupo quase todo. E o momento que ele deita a maior parte do grupo, irmão, é na estratégia, porque o moleque ele se esgueira ali, Tô usando o moleque porque, pelo que o livro dá a entender, ele deve ter no máximo seus 30 anos. E pro Tisley, por exemplo, o Rambo é um menino. Então, assim, já pode entender que pode ser nessa faixa aí, até uns 30. E, mano, é impressionante que ele deita uma porrada de polícia, mano. Ele deita uma galera de uma maneira muito inteligente. Ele se esgueira assim no meio das matas, ele sabe se esconder e tudo. E esse é o momento. E tipo assim, ele no meio da mata se escondendo, os caras tentando descobrir com a polícia estadual quem é esse cara. Porque o cara se esgueirou numa floresta, tá numa floresta escondido e tipo assim, estão tentando achar esse cara. Quem é? E bem ali no meio desse segundo ato é quando eles descobrem, tipo, do meio pro final, que é um pouco antes do Rambo começar a fazer a festa ali, de mandar os caras virar estampa de camisa.
A polícia estadual meio que fala entrecortado, mas dá pra entender que é como se a polícia falasse: vocês são corajosos de procurar no meio da mata um cara que é treinado, um militar boina verde, herói de guerra. E a hora que os caras ouvem isso, todos eles param e olham pro Tisley assim e falam: você é louco, você pôs a gente no meio da mata, fechada, com um herói de guerra boina verde. Irmão, você tá ligado que esse cara vai matar todo mundo, ele vai vral pra todo mundo. Não vai sobrar um vivo. E o Tisley ainda é cabeção. Porque nesse começo, como eu disse, na parte inicial inteira, o Tisley ainda tá com a cabeça muito fechada. Ele tá muito ali irredutível nas ideias. Quando ele prende o Rambo, é porque ele tá irredutível. Quando o Rambo mata o cara, né, um dos colegas ali de trabalho do Tisley, ele não mata só porque, tipo, nossa, é instinto de sobrevivência, porque ele ficou, mano, o cara que vai me enrolar, não sei o que, já passei pra porrada de coisa lá, porrada de merda no Vietnã, eu só quero ir embora, e os caras não querem me deixar. Então, já que não quer me dar paz, eu vou, matou, e tipo assim, ele meio que se arrepende. Só que à medida que vai passando essa caçada na mata também, a mente do Rambo vai voltando frente da guerra, porque ele falou, tô fraco. Então tem que voltar a ser forte. E tenho que deitar esses caras tudo. E ele vai fazer isso. Entendeu? O Rambo ele é treinado pra matar. Até por isso o filme se chama Rambo Programado para Matar. E tem a questão do First Blood, né? Porque tipo assim, o cara começa a matar ali, papapá. E não é que ele mata porque, nossa, é divertido. Não, ele mata porque ele sente que ele tá numa guerra. Ele tá vivendo numa guerra. E aquele momento, quando ele percebe que os caras estão seguindo ele, que a chavinha tem que virar, ele tem que parar de achar que tem paz e não existe paz e que existe a guerra. Irmão, daí pra frente, como diz a galera, é só pra trás. Porque o que ele faz de estraga, o rebento que ele dá nesses caras, não está no gibi, não tá no quadrinho, não tá no livro. Porque é um rebento muito grande. Ele faz o estrago, tipo assim. É muito curioso você perceber a estratégia dele de olhar pra cima, falar, e se eu mirar aqui, ó, plau, e eu deito o cachorro, deito o outro cara e ainda consigo fazer um estraguinho. Irmão, ele faz de um jeito que sem maldade. Tipo assim, o Tisley tem um cara que ele considera como pai, que é o Orval, e ele chama o Orval, que é um bom adestrador de cães, com os cachorros do Orval. O Orval, se não for a memória, o livro diz que ele tem 4 cachorros. 4 ou 5. O Rambo só deixa um cachorro vivo nesse primeiro momento. Todos os outros ele faz questão de deitar. Ele mata todos os cachorros com um cara que ele matou. E depois ele ainda deita os demais, filho. Pau. Ele meio que quase fecha a barra do server, tá ligado? Ele só não fecha porque o clímax do rolê é... No final fica o Tisley e mais 2 vivos. Depois que ele faz uma chacina lá perto do período de chuva. E aí, com os 2 vivos, eles tentam se esconder do Rambo no meio da mata. E o Rambo começa a decidir que ele vai perseguir, vai matar todo mundo. Lá, filho, agora acabou o jogo. É hora de dar game over em todo mundo. Reseta o server. E ele mata os 2 primeiros. Só que o Tisley, no medo, o Tisley foge. Vai pro meio do espinheiro, começa a arrastar e se rebentar todo no espinheiro. E o Rambo tenta achar uma outra forma de que não seja ficar seguindo o Tisley no espinheiro. Só que nessa que ele tenta, ele perde o Tisley de vista e o Tisley consegue fugir para onde está a polícia estadual. Que aí é quando vai pro terceiro ato. E aí quando vai pro terceiro ato é que nós temos o momento do Trautmann aparecendo. Porque quando o Trautmann aparece, é que a gente entende um pouco melhor o Rambo. A gente entende que, tipo assim, a criação deles foi, tipo, feita pra realmente se matar. É o programado real. Eles ensinaram os moleques a viver nas condições mais extremas possíveis, pensando justamente nisso. Se você precisar, você vai deitar todo mundo. Vai vral. E é isso. E tanto que o Trautmann fala em muitos momentos, tipo, logo no começo ali, quando ele ainda subestima. E é interessante que o livro também deixa muito claro que o Trautmann tá meio orgulhoso do Rambo fazer isso mesmo, ele não concordando tanto. E ele fala assim, se você tá vivo é pura sorte. E uma falha nossa, porque não era pra deixar ninguém ficar vivo. Se ele pôs na cabeça que ele ia mandar vocês tudo vascar pro Vasco, vocês todos iam pro Vasco, não ia voltar ninguém. Então o livro ele é muito enfático em muitos pontos de mostrar que o Trautmann ele sabe o que foi feito na mente assim, dos meninos do Boina Verde. E acima de tudo, ele acha interessante como isso se deu. Ele acha interessante como que se deu essa perseguição.
E eu acho interessante pra caramba como, cara, ele literalmente ele demonstra um certo orgulho, tá ligado? Da sua cria ter feito a ceifação de diversas vidas. Mas é interessante quando a gente entende pra onde isso vai levar, porque o Trautmann ele também entende que o Rambo enlouqueceu. Ele entende que, tipo assim, a chavinha na cabeça do Rambo virou tão forte que o Rambo tá doido. Então, tipo assim, ele entende que precisa ser eliminado aquele mal. Entendeu? Como se fosse tipo uma praga. Você precisa eliminar aquele cara antes que ele dê mais problemas. Então é assim que a gente desenvolve todo o conceito do terceiro ato. Com o Trautmann ajudando os caras, tudo fazendo todas as ações militares dentro da floresta a princípio, pro Rambo sair. Quando o Rambo sai da floresta, é que a gente tem o embate final, e eu gosto muito do embate final, porque ele te prende do começo ao fim. Quer seja porque você sabe que a mente do Tisley ela já tá tipo, muito virada no Jiraiya, depende de achar que ele tá pensando igual o Rambo, quer seja porque o Rambo sabe que isso tem que terminar. E o Rambo sabe que só vai terminar de uma forma, com ele morto. E é por isso que eu vou lá no começo e eu repito. Eu já sabia que o Tisley morreria desde o momento que no ato 3 ele já dá a entender que, olha, a partir desse momento o cara já tá com o coração falhando, já tá mal, tá ruim pra caramba, então é isso. E o Rambo, quando você começa a perceber que ele começa a querer desistir e falar, pô, se eu parar agora eu não morro. Você começa a perceber e você fala, sinalzinho que ele vai de Vasco. E o momento que fica 200%, tipo assim, já tava 100%, 110% ao longo dos capítulos. Mas quando chegou no embate final, é 200% de certeza. Tipo, não existe nem resquício de dúvida que os dois vão de Vasco. Primeiro porque, quando o Rambo volta pra cidade, ele rouba uma viatura da polícia e ele chega na cidade mirado no Jiraiya. E ele ouve o Trautmann falando no rádio. Se você parar agora, se render, eles deixam você ir embora, mas não acontecer ser preso. Ponto. Só que se você não parar, você não vai vencer deles. E além de você não vencer eles, você não vai morrer. Não parou. Desista. Volta. Get away. Get a life, né? Tipo, siga a sua vida. Parou. Daqui pra frente o caminho é autodestruição. Você vai lascar. Você tem certeza que você quer continuar? O Rambo vai ter um li assim dos termos e vai embora. Ao mesmo tempo, o Tisley ele já não tem força pra mais nada. Ele tá mais pra lá do que pra cá. Só que ele ainda arruma força pra ir confrontar o Rambo. Que inclusive já era uma das cenas mais incríveis assim do livro. Não que o livro não tenha outros momentos incríveis. Alguns até deu uma passada meio rápida, né? A questão da mata e tudo mais. Mas aqui, o último ato, gente, ele é lindo. Você entende que, tipo, o moleque, ele é tão estrategista e filha da puta que ele mete bomba em pontos estratégicos da cidade, sai destruindo pontos estratégicos, inclusive mata um policial que nem a missão tinha ido. O cara tava na delegacia, mano, e o cara morreu, porque o Rambo decidiu que ele explodia a delegacia. Ele sai explodindo tudo, começa os dois a se degladiar e tem uma troca de tiros. Aos 45 do segundo, assim, o Rambo se esconde. No momento que o Rambo se esconde acuado, ele dá um tiro no Tisley. Só que ele também tomou um tiro do Tisley. E no momento que ele toma um tiro, ele já tem certeza ali que ele não vai viver. Ele sabe que ele não vai ver o suficiente. Só que ele sabe que ele conseguiu mandar o Tisley pro outro mundo também. O Tisley vai conhecer o outro mundo por querer. E aí a gente vai para os momentos mais interessantes, porque o Rambo ainda tenta fugir. Mesmo varado, quase perdendo a vida, sentindo a vida ir embora, ele ainda tenta fugir, ele ainda tenta até o último momento resistir e provar que ele é bom. Ele é o melhor no que ele faz. Ao mesmo tempo que o Tisley, ele sabe que foi ele que começou, é ele que vai ter que terminar. E sim, ao longo da história, como eu já mencionei, ele vai percebendo o quanto a atitude dele de ter sido irredutível foi que causou tudo isso. Enquanto o Rambo também vai percebendo que se ele tivesse cedido, ele também não teria deixado isso acontecer. Só que pro Rambo é ainda mais difícil, porque o Rambo passou todo o período de Boina Verde. Depois da Boina Verde, quando ele foi pro Vietnã, ele só se lascou, tipo assim, ele se lascou pesado, né, quando ele ficou em cativeiro, e ele teve que ceder muito ali naquele período de cativeiro, naquele período que ele ficou preso. Ele conseguiu fugir? Conseguiu fugir. Voltou pro país, tem a medalhinha, então, e tal. Só que ninguém vê ele como um herói. Ninguém tem o mínimo de respeito pelo esforço dele, pelo contrário, trata ele como qualquer. Então ele entende que a partir daquele momento que ele passou por tudo que ele passou, se ele ceder mais um pouco, ele perde quem ele é.
Entende? Então, tipo assim, pro Rambo é uma questão muito mais se manter fiel ao que ele é, a quem ele é, do que pro Disney. Pro Disney não existe isso. Pro Disney existe o eu sou o xerife, eu sou a lei, eu vou ser a lei sempre. Até que chegou um moleque que simplesmente se o Disney tivesse dado 2 dedos de prova direito e tivesse sentado pra perceber que tipo, não, só vou deixar o moleque passar o tempo dele que ele quer passar aqui, nada disso teria acontecido e ele é inteligente. Entendeu? Ele ser inteligente é o que no ato 2 faz toda a equipe que foi com ele morrer. Entendeu? Então é bem interessante quando, narrativamente falando, você presta atenção nesses detalhes. Além disso, também é muito interessante quando você entende que no final do livro o confronto dos dois e obviamente a morte dos dois é inevitável. Só que não é um confronto como a gente queria. Entendeu? Porque o dois já tá tipo, literalmente à beira da morte, tá ligado? E eu acho muito poético o fato do Rambo, nos últimos momentos dele, ele decidir que, tipo, vou me explodir. E aos 45 segundos ele vai falar, não vou me explodir. Eu só tenho um direito aqui, que é escolher como eu vou morrer. Porque eu sei que eu vou morrer. Então, se eu for morrer, que eu morra lutando. Eu vou morrer até o último momento dando um tiro. E o Disney mesmo, totalmente do Lorito, ali também no bico do corvo, decidindo, mas eu vou antes resolver a independência com ele. Minha batalha final é com ele. Tanto que quem tá junto com o Disney é o Trautmann. E o Trautmann ainda fica muito triste, tipo assim, saber que ele vai ter que estar ali acompanhando, e é ele que vai ter que finalizar. De certa forma, já apontando quem finaliza o Rambo é o Trautmann, porque o Rambo dá um tiro, o Tisley também, só que tipo, o tiro do Rambo claramente pega no Tisley e o Tisley dá a entender que não pegou. E quando o Rambo dá o tiro, que ele cai, que tipo, ele já tá pra ir dessa pra uma outra, o Trautmann vai e dá o golpe de misericórdia no Rambo. E o final do livro é basicamente o Tisley já no chão, a B, já tipo, apagando, realmente se esvaindo. E ele conversa com o Trautmann fala, acabou. Ele deu o último tiro dele, você deu o seu último tiro, eu fui lá e resolvi. Mandei ele pro Vasco. E a última palavra, a última frase do livro é tipo, ele deixando muito claro que o Tisley fechou o olho e foi, entendeu? Então assim, é um livro que ele carrega muito bem essa ideia, como eu disse lá atrás e volto, ele carrega. E todo esse desenvolvimento que eu mencionei, ele só engrandece mais porque você não tá esperando muita coisa. Tipo assim, você não tá esperando que descambe pro nível que descambou, de tipo, mobilizar a guarda estadual, tá ligado? Um exército quase. Você pegar o chefe dos Boina Verde e trazer o cara, só pro cara ter que resolver a merda, tá ligado? Que o moleque que, tipo, tinha trocentos trauminha na cabeça, o chipzinho virasse, ele decidisse que ele estava numa guerra. Tudo porque o arrombado do xerife da cidade é intransigente, tipo, queria as coisas do jeito dele. Entendeu? Tá passando por um momento pesado e tal, mas eu ainda sou a pessoa que eu não dou tanta razão pro Disney por um simples ponto. O jeito como ele age inicialmente é muito prepotente. E aí quando você percebe, e eu juro pra vocês porque eu tava lendo, e um pouco antes de acontecer da primeira desgraça vir, eu fiquei, mano, se o Disney fosse um pouquinho menos assim chato, o Rambo não ia surtar. Porque fica muito claro em diversos momentos que ele sempre se segurou. Né? Na terceira vez que quando o Tisley vai meio que confrontar e falar, você vai sair da minha cidade, e o Rambo meio que mete um não vou, ele não faz isso porque, nossa, eu sou um menino, um garotinho rebelde. Não, é porque ele olhou e falou, cacete, eu só quero ficar aqui, eu só quero ficar em paz. Eu só quero recomeçar minha vida, ninguém tá deixando. E isso desencadeia uma série de coisas até o momento que ele surta. E o momento que ele surta é fascinante porque o que vem a seguir é tipo um mar de carnificina, uma carnificina meteórica. E cara, com tudo isso que eu falei, eu sou muito resistente a falar. É um livro que eu dei nota 5 e eu sigo mantendo. Porque, porra, é um livro incrível. E eu juro pra vocês, eu tava na metade do livro, eu tava realmente pensando assim, pô, velho, eu quero ver o filme. Eu nunca assisti, mas eu quero sentar e assistir. Eu sei que o final é diferente. Mas eu quero, inclusive, a frase que ele fala lá de viver sempre na guerra, que inclusive essa frase no quadrinho do Jaiminho Carteiro, sim, existe esse quadrinho. Pra você que tá vendo pelo YouTube, provavelmente eu vou colocar na aba de comunidade. Cara, esse quadrinho é maravilhoso, eu fiz resenha no meu Instagram. E que aí tem um podcast sobre.
esse quadrinho ele tem essa frase do Rambo. E essa frase do Rambo, assim como o nome John Rambo, ele só vem no filme. No livro é só Rambo. Não existe o John, não existe essa frase. E, cara, essa frase ela faz um pouco de sentido quando você está lendo o livro. Entendeu? Essa frase ser inclusa no filme, ela faz sentido porque quando você está lendo o livro, você percebe que meio que o cara acaba vivendo a guerra. E ele vive a guerra pelos traumas que ele teve. Então, assim, mano, é bom demais. É um negócio que, tipo assim, você real sai se perguntando. E se você ficar com muitos e si na sua cabeça, porque você percebe que os personagens têm esses e si ali guardados ao longo do livro. Então, sim, é um livro muito bom. É um livro que, pasmem, eu tô fazendo um podcast gigantesco pra falar de um livro que, cara, tem 200 páginas e eu achei maravilhoso. Eu real falando. Recomendo que vocês leiam. Ah, Paulo, não consigo pegar agora. Mano, espera uma promo legal e pega. Pô, Paulo, mas o físico é muito caro. Espera uma promoção no Kindle e pega, entendeu? Esse é aquele momento que eu falo, cara, quer pegar uma promo? Poxa, Paulo, eu tenho como gastar com o livro num preço cheio, num desconto mais padrão. Mano, vai lá no site da sua preferência. Não tenho link de associado já pra não ficar mandando vocês irem link, vocês não acharem que eu tô fazendo pra vender livro pra vocês. Vai no site da sua preferência, você quer ir no site de Comic Shop, vai, no site da gigante aí do Jeff Bezos, vai, no site da editora, porque é certeza que a site do Pipoca tem, vai, entendeu? E lê, mano, eu acho assim que Rambo é uma experiência que vale muito a pena vocês lerem. Esse podcast ele tá gigante porque eu me empolguei muito. E é como eu disse, eu vou até adiantar aqui, é um nota 5. Para mim, assim, tipo, é uma das leituras mais da hora que eu tive nesse mês. Até o presente momento que eu estou gravando isso, eu já tive 3, estou com a 4ª leitura para terminar. Mas é um livro que eu recomendo muito. E assim, se você puder, leia, cara, leia mesmo. Leia ele. Outro da década, assim, que eu já li, eu vou reler, e inclusive eu tô spoilando porque eu vou reler só pra gravar podcast, mas é um texto perdido lá de 2020 do meu Instagram, do meu Instagram, que é A Profecia. Irmão, esse aí também é outro que, porra, ó, se alguém no Pipoca estiver ouvindo isso, reimprima A Profecia, porque é um bagulho muito bom. Se Rambo tiver fora do estoque, também reimprime isso aí, pelo amor de Deus, porque que livro maravilhoso. O mundo precisa conhecer a história de Rambo. A história do livro, porque o filme a maioria do pessoal já viu, só eu assim, eu acho que sou o único tiozão na casa dos 30 que não viu. Mas enfim, gente, é um episódio longo. Se você pulou, por exemplo, Paulo, pulei para ver até um dia o período de spoilers. Aqui termina, tá? Porque agora vem um recadinho da paróquia, né? Se você tá ouvindo até aqui, ainda não se inscreveu no nome do seu agregador favorito, se inscreve. Tem muito episódio legal. Eu acho que o episódio de sexta, que é o episódio de número 150, ele vai ser muito legal também. Se o bobear vai ser tão longo quanto esse. E além disso, galera, se inscrevendo, você me ajuda. Você me ajuda a crescer, a palavra chegar a mais pessoas. Como eu sempre digo, comentando está nos principais agregadores e também nos menores. Inclusive, se você procurar em alguns audiobooks, aí existe o book, eu se não falei, o Mora tem comentando. Então assim, o comentando ele está em todos os lugares que vocês possam imaginar. E além de estar em todos os lugares que vocês possam imaginar, a gente também tem aí 3 episódios por semana. Os dessa semana são episódios gigantescos. Sem maldade, esse episódio você pode ouvir fazendo uma viagem. Uma viagem. Paulo, peguei aqui meu ônibusinho na rodoviária e tô indo pra uma cidade que é 40 minutos. Mano, você pode ouvir esse episódio inteiro. Entendeu? Se bobear, você vai poder emendar o de sexta dependendo da sua viagem, porque o de sexta também não vai ser pequeno. Já deixo adiantado pra vocês. Se vocês acharam esse pedrada, o de sexta-feira vocês vão olhar e falar: meu Deus, o Paulo essa semana ele se superou, Raposo se superou. Porque, cara, se eu fosse vocês, se eu fosse vocês, eu já tava dando aí, ó, minha inscriçãozinha nesse podcast e já tava ativando o sininho. Porque sexta-feira, rapaz, esse aqui, ó, já foi um podcast que o coração já faz até um falei de um bagulho bom que eu li esses dias. Quero falar de mais coisas boas que eu li. Mas esse aqui eu já tô falando aqui assim, lá em cima. Sexta-feira, irmão. Sexta-feira é cambalhota com pirueta. Vocês não tem ideia do que vem na sexta-feira. Vocês não tem ideia. Se tivesse ideia, você já tava aí, ó, dando o sininho, ativando o sininho do YouTube, do Spotify. Se for pro podcast também tivesse, eu tava ativando pra receber notificação em tempo real. Porque o episódio de sexta-feira, quantas vezes vão falar, não creio que o Paulo foi.
Tá vindo com atraso, vou até dar um spoiler, tá vindo com atraso. Mas o atraso vai valer a pena, garanto pra vocês, tá bom? Mas eu já falei bastante que o podcast tá em todos os meus agregadores. Já fiz os suspense, já fiz pra você indicar pro amiguinho, né? E é isso, gente. Falei bastante, esse episódio está gigante, não quero nem ver. Tá, mas por hora é isso. Um abraço e fomos!